Que dicas que você poderia dar para quem está começando a se posicionar, para quem está querendo aí começar no digital, que é importante a pessoa ter em mente para construir um posicionamento aí bem sólido, bem legal e principalmente autêntico, né? Porque eu acho que tem muita gente aí copiando as coisas e fica... Né? A autenticidade é artigo de luxo, viu, no mercado de arquitetura. O que a gente mais vê é gente que tá até com os trejeitos, né? Com jeitinho de falar, de se vestir, de outras pessoas que considera grande ou que se inspira, mas segue tanto, acompanha tanto o conteúdo daquela pessoa que, ao invés de se inspirar, quando vê, tá igual, tá fazendo igual. Isso é autenticidade, é item básico mesmo. Bem falado, Bruna. Mas vamos lá. Para mim, a primeira coisa, o passo inicial, o passo zero, na verdade, é a intencionalidade, que é essa parte aqui da profissionalização que eu estava falando agora há pouco. O que eu tenho visto? Muita gente chega para mim falando, Lara, eu tenho um perfil, publico há, sei lá, 3 meses, 6 meses, eu tenho um perfil profissional há 1 ano, mas nunca consegui converter seguidor em cliente, eu só converti 1 ou 2 vezes. Não é uma coisa previsível, não é uma coisa estrategicamente muito bem pensada. E aí eu vou conversando com essa pessoa e o que eu tenho notado que a maioria desses profissionais tem errado, desses arquitetos, onde é que eles têm errado? É na falta de intencionalidade na criação desse conteúdo. É na falta de profissionalismo no marketing da tua empresa. A gente vê essas pessoas que entram no digital, muitas vezes, até com certa resistência, como a gente falou no início, né? Nem querem entrar muito, mas elas entram no digital porque elas sabem que precisa estar no digital hoje, porque senão você está morto. Senão você nem existe. E aí entra e acaba fazendo um negócio meia boca, acaba fazendo um negócio para cumprir tabela. Aí, chega lá no final do dia, meu Deus, são 8, 9 horas da noite, cheguei em casa agora, há pouco, vou me deitar na cama e quando eu me deitar, eu crio um conteúdo lá para o meu perfil para dar uma movimentada. E aí, aquele conteúdo que você já está com a cabeça estressada de um dia corrido de trabalho, já está cansado pra caramba, tua criatividade já foi, porque você já consumiu ela todinha na criação de projeto, no atendimento de cliente e tal. E aí você vai e cria um conteúdo, sei lá, de inspiração. Posta lá uma frase que um outro arquiteto famoso um dia falou. Aí vai lá e publica. Pronto, fiz meu conteúdo de hoje. E esse conteúdo vai levar ao quê a pessoa? Aí eu fico perguntando, assim, eu fico me perguntando isso. Esse conteúdo é um conteúdo tipicamente cumpridor de tabela. Ele não pega o teu seguidor e educa o teu seguidor sobre quem é você. Ele não pega o teu seguidor e educa o teu seguidor sobre a necessidade do teu serviço. Ele não pega o teu seguidor que está engajado, que está, talvez a fulana de tal funcione para fazer o meu projeto, funcione para fazer a obra do meu escritório. Não tem uma educação aquele conteúdo. Então, é um conteúdo cumpridor de tabela. Não funciona para vender. E aí a gente entra no perfil dessas pessoas e quando não é um conteúdo desse motivacional, inspiracional, é um conteúdo bobo, de tipo dica de altura de pendente, de distância do sofá até a TV da sala, tamanho do tapete que deve ficar ao redor da cama, desses conteúdos que a gente acha rapidamente no Pinterest. E o que te diferencia, quando você publica um conteúdo desse, o que te diferencia dos outros profissionais? Sabe? Então, essa intencionalidade, esse profissionalismo é o que tem que estar embutido dentro da tua mente aí a partir de agora, de que o marketing não é algo a ser encaixado. O marketing não dá, ou você faz muito bem feito, ou meia boca não vai funcionar, não vai atrair cliente, não vai te posicionar como uma referência no mercado. Ainda que você esteja se formando agora, ainda que você seja assim formado, você consegue se posicionar sim como um dos melhores profissionais da área, porque hoje em dia uma pessoa que vai contratar um projeto seu, ela não pergunta quantos anos de carreira você tem. Quantos profissionais já fizeram até projeto sem o cliente perguntar qual é o teu número do CAL? Tem gente que trabalha na ilegalidade. Então, assim, as pessoas que estão do outro lado, elas querem ver um conteúdo que realmente seja transformador. Um conteúdo de valor, um conteúdo que entretém, que educa, que ensina, que engaja esse público. E aí, então, esse é o passo zero. Intencionalidade e profissionalismo. Saber que o marketing não tem que ser encaixado. E como é que eu resolvi isso? Decidindo qual é o dia da semana que você vai trabalhar no seu marketing. Você vai parar, sentar ali na cadeira e vai olhar, meu público-alvo é esse, o conteúdo que eu quero publicar é esse, e aí esse conteúdo aqui vai ensinar as pessoas sobre esse meu tipo de serviço, esse conteúdo aqui vai ensinar para as pessoas a necessidade de contratar um projeto, esse conteúdo aqui vai mostrar para as pessoas que não querem contratar o projeto porque acham caro, o quanto de prejuízo que elas podem ter, e aí vai indo. O segundo passo é exatamente a definição do público.
Quando a gente não define o público, a gente acaba trabalhando de uma maneira muito generalista. E quando a gente quer resolver o nosso problema, quando a gente vai colocar ali, sei lá, R$ 5.000 na mão de um arquiteto para ele fazer determinado tipo de projeto para a gente quer ter a certeza que a gente escolheu o profissional certo. A gente quer saber, a gente não vai contratar, não tá dando dinheiro em árvore, né? A gente a economia o mundo tá meio incerto aí, principalmente com esse lado político e econômico que vai entrar agora. Então a gente tem entra agora assim, né? A partir do dia 30, sei lá, a partir do dia 1º de janeiro. Então a gente não sabe muito bem como é que as coisas vão ficar. Então, essa incerteza começa a pairar na cabeça de todo brasileiro. Se você, através do teu conteúdo, não fortalece a tua mensagem de que, meu público é esse público aqui, eu resolvo os problemas dessas pessoas que passam por esses tipos de problemas aqui, minhas soluções são essas pessoas não se sentem diretamente atingidas por você. E aí demora, você pode até converter, mas você converte a quem? Da quantidade de pessoas que você poderia converter e demora um pouco mais. Quanto mais focado é o teu trabalho, mais rápido você tende a converter um seguidor em cliente. Eu vou dar até um exemplo prático que eu costumo dar para as pessoas. Se eu estou passando, por exemplo, por uma fase onde eu estou com muita enxaqueca, e a enxaqueca não passa, e eu já tomei vários remédios, minha enxaqueca não passa, e eu preciso de um profissional para resolver aquilo. Tá me incomodando, é um problema que eu estou tendo nesse momento e preciso achar um profissional que entregue um serviço que resolva o meu problema. Eu vou buscar quem? Um clínico geral, que trabalha de uma maneira generalista, ou um neurologista, que trabalha com cabeça? Sabe? Então, a gente tende a valorizar, a pagar mais caro, a justificar racionalmente esse pagamento mais caro para pessoas que são nichadas, para pessoas que são especialistas em determinada coisa. Então, esse é o segundo passo. Definição do público, certo? Eu amei que você trouxe esse exemplo, porque eu acho que o pessoal aqui do podcast está até cansado de que eu fico repetindo o mesmo exemplo que você. Só que eu falo do cardiologista e do cirurgião geral, mas é o mesmo exemplo. É isso. É muito importante essa questão, igual eu falei, acho que o pessoal aqui, todo podcast eu acabo falando sobre isso. Essa questão de nichar, infelizmente, a gente sai da faculdade, principalmente esse público que sai da faculdade, sai meio que querendo atirar para todos os lados, né? Tipo, vou fazer isso, faço aquilo. É colocar dinheiro no bolso. E eu entendo, super entendo, mas a gente percebe que é um movimento natural que a gente se torne mais autoridade dentro do nosso segmento, que a gente conquiste mais clientes conforme a gente vai nichando cada vez mais. Eu vejo isso assim em todas as pessoas que eu conheço. E um exemplo muito legal que eu gosto de trazer, uma analogia que acho que facilita muito para entender também, Lara, é que é muito mais fácil você ser um peixe grande dentro do aquário do que no mar. Então, é sobre isso, sabe? Às vezes, mas eu não vou atingir fulano. Mas eu não vou atingir ciclano. Tudo bem, mas faz parte, né? É entender que você está ali focando no teu público principal, no que você quer atrair, e às vezes vai chegar um ou outro perdido que não é exatamente teu cliente ideal ali, né? Mas é importante ter isso bem estabelecido, porque é muito mais fácil de você se tornar referência, e principalmente isso que você falou, de você conseguir pagar, conseguir cobrar um valor mais premium, né? Mais caro. E eu vejo muito isso na arquitetura, no sentido, por exemplo, assim, igual a gente fez um podcast aqui sobre arquitetura comercial. E eu achei muito legal a convidada, inclusive ela é da minha cidade também. E ela estava falando sobre, tipo, as especializações que ela fez. Ela fez especialização voltada para marketing dentro do ambiente físico, para moda dentro do ambiente físico. Então, aí eu vou pegar uma pessoa assim para fazer minha loja, eu vou pegar uma que faz casa, comercial, clínica, escritório. É isso, né? Se você tem uma verba ali específica. A verdade, pouquíssimas pessoas vão contratar, porque eu acho que dentro da faculdade acaba se colocando por conta de um estudo defasado, na faculdade acaba se colocando o arquiteto, o designer de interiores também, num certo pedestal, que aí depois, assim que você sai da faculdade, se você não descer, você percebe que não vai dar certo. E até as pessoas perceberem que precisam descer desse pedestal para se comunicar de uma maneira mais estratégica, demora um pouquinho. Mas quando vira essa chave, talvez o negócio comece a engrenar. O que todo mundo quer é vender.
Todo mundo faz uma faculdade pensando em eu vou ser um arquiteto renomado, eu vou viver da arquitetura, eu vou viver muito bem da arquitetura para poder viajar o mundo, para poder ter uma casa lindíssima, para poder ter uma família do jeito que eu quis, ter um carro do jeito que eu quis. A gente tem nossos sonhos materiais e a gente tem nossos sonhos pessoais mesmo de querer estar bem naquela profissão que a gente escolheu, até para justificar, inclusive, para a nossa família, que a nossa decisão foi boa, foi uma decisão acertada. E aí, quando a gente entra no mundo real, no mercado real de trabalho, que a gente vê a quantidade de concorrente, e a gente vê a quantidade de pessoas, e a gente se sente engolido ali naquela situação, aí a ideia é o quê, né? É atirar para todo lado, porque o que entrar é dinheiro no bolso. É lucro. É lucro. Então, é contraproducente mesmo a gente chegar para a pessoa e falar, ó, foca aqui, porque se você focar, você vai vender mais. Como, né? Como se eu abrir o leque, eu não vendo mais? Não, é se você focar, você vende mais. Então, é contraproducente mesmo. É coisa que a gente, na nossa cabeça, a gente precisa fazer um exame mesmo de consciência para a gente entender. É porque quando eu focar aqui, aquelas pessoas daquele nicho ali vão me ver como especialista. E como eu vendo produtos de ticket mais alto, não é uma blusa numa loja, não é um sapato, não é uma bolsa, não é uma coxinha, não é um negócio baratinho, essas pessoas vão querer escolher a pessoa certa. Elas vão querer escolher a pessoa que vai lá e resolve o problema. Então, se você é especialista, você vai passando isso dentro da tua comunicação, as pessoas, opa, eu vou escolher a pessoa certa, mesmo que eu pague R$2.000 a mais. Eu pago 2.000 para não ter prejuízo no final. Então, essa cabeça muito... É legal esse contraponto que eu consigo, de certa forma, trazer para os arquitetos, porque eu tenho um pouco da visão do cliente final. Então, eu consigo passar que a visão do cliente final eu quero pagar para não ter prejuízo, eu quero pagar pela melhor escolha, eu quero pagar pela solução correta, eu quero pagar para aquele projeto dar certo. Então, não, já está gastando 18 mil, o que é gastar mais 2? Exato. Então, tem muita gente que acaba tendo medo de fazer essa escolha do nicho, que é inicial, tá? Aí, quando você se posiciona muito bem naquele nicho e vira referência, você abre o leque. Aí, já você tá como os grandes aí. Os grandes que vocês vivem me falando, né? Mas o fulano de tal é o maior que da cidade. E ele faz todo tipo de projeto. Tá, mas como será que ele começou? Será que ele não começou mais nichado? Será que ele não começou atendendo preferencialmente a algum determinado tipo de público? O efeito colateral do nicho é esse. Você vai dando passos mais rápidos dentro de uma pequena etapa ali, de uma primeira etapa. Aquela primeira etapa vencida, pensa no Mario Bros, né? Passa na primeira fase, venceu o monstrinho ali, vai para a segunda fase. Segunda fase, você já está em outro nicho. Quando você vai ver, você já está trabalhando de maneira generalista e está muito bem posicionado na cidade como o top 3, como o top 5 da cidade. O melhor arquiteto da cidade. E aí você está cobrando caro trabalhando de maneira generalista, mas não dá para começar assim. Sim, igual um exemplo, eu estava até pensando nisso esses dias para trás, que não tem nada a ver com o nosso nicho, com o nosso ramo, mas eu achei super interessante ter pensado, ter tido esse insight. Se a gente olhar um MEC, por exemplo, todo o linguajar, eu entrei no Instagram do MEC esses dias para trás, não sigo, mas todo o linguajar deles, a forma como eles escrevem, os influencers que eles usam, é todo direcionado para o público bem jovem, né? Bem assim, bem jovem mesmo. E aí, eu tava no MEC. Oi? A Netflix faz muito isso também. Isso. E aí eu tava no MEC, eu tive esse insight porque eu tava lá no MEC, e aí eu tava olhando, tipo, o quanto de pessoas diferentes que tinham lá, sabe? Tinha gente velhinha, tinha gente com criança, tinha gente jovem, tinha gente adolescente. Então, eles já atingiram um nível que a comunicação deles continua nichada, mas mesmo assim eles têm um público generalista que vai chegando em todo mundo. Então é um caminho que precisa ser seguido, né? Um passo de cada vez. Não dá para você crescer né? Tem que ser um passo de cada vez. É bem no passo a passo, é bem no step by step. E à medida que você vai nesse passo a passo, quando a gente está de fora e ouve isso, parece que é mais devagar, né? Parece que a ideia é da gente dar um passo maior que a perna para atingir logo mais rapidamente o público. Mas não, quando você vai nesse passo a passo, vou confiar aqui no que a Lara e a Bruna estão falando, o negócio anda mais rápido.